Oi, desculpa. Você já acessou o seu smartphone também hoje, né? Se sim, sabe que não tem mais volta, o registro já foi feito e, por exemplo, os e-commerces vão começar a te oferecer alguns produtos de acordo com os seus hábitos, as suas preferências. Todos nós geramos dados a todo instante, pelo computador, pelo telefone, qualquer aparelho ligado à internet. E há uma estimativa de que no ano que vem nós vamos gerar mais dados do que tudo o que foi gerado desde a invenção da escrita pelos sumérios até o século XX, quando foi criado o computador. São 5.000 anos em um. 40 trilhões de gigabytes em 2020. E para onde vão todos esses dados? Bem, a gente não sabe. O que se sabe é que, com toda essa informação gerada pela agropecuária, nós chegaremos perto da perfeição. Bem-vindo ao Agro 4.0, a revolução que vai alimentar o mundo. A quarta revolução do agro já está entre nós e será tão ou mais impactante do que as 3 anteriores. Justamente aquelas que introduziram a própria agricultura intencional há 10.000 anos, a semeadeira mecânica do século XVI ou a Revolução Verde do século passado, com maquinário a combustão, fertilizantes e agroquímicos. Sairemos de uma agricultura imprecisa para uma atividade técnica com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos, com base em programas de computadores. Softwares já analisam as condições das lavouras e apontam exatamente qual parte necessita ser irrigada, fertilizada ou protegida de pragas. Na pecuária, sensores acompanham exatamente a performance dos animais e alertam sobre qualquer desvio. Scanners mapeiam os nutrientes necessários para cada planta em máquinas autônomas que trafegam pela lavoura a 60 km por hora. Drones que podem identificar o peso do gado por imagem e levar insumos para abastecimento sem estressar o rebanho. Tudo isso por controle remoto. As cidades evoluem sim, cada vez mais, e querem ser futuristas. Mas é no campo onde muitos dos avanços tecnológicos estão trazendo mais benefícios concretos para a sociedade e o planeta. Ontem a agricultura era manual. Hoje já temos equipamentos inteligentes, drones, satélites e maquinários autônomos. Amanhã já se faz necessário algo que ainda nem foi imaginado. Por isso seguimos nessa busca, entendendo ontem, praticando hoje e de olho no amanhã. Os recursos tecnológicos do Agro 4.0 já permitem às fazendas produzir mais com menos. Os dados agora revelam o que antes nem era percebido, desde pequenos ajustes lá na produção até oportunidades de melhoria, economia, mercado e desempenho. A maioria ainda trabalha na agropecuária convencional, cá entre nós, perdendo dinheiro, né? Porque como você produz sem saber exatamente o seu custo, sem saber o quanto cada animal ou planta produz? Como conquistar mais clientes sem as informações de um mercado global cada vez mais ajustado? Ou ainda sem demonstrar a qualidade dos seus produtos ou serviços? Diante de uma realidade cada vez mais complexa, só a tecnologia da informação e da comunicação para ajudar. A evolução das fazendas está totalmente ligada aos softwares, ao mundo digital, onde hoje já é possível, por exemplo, identificar uma doença na lavoura sem mesmo passar por ela. Com essas tecnologias, também é possível economizar 90% dos defensivos, 50% da água, 40% dos fertilizantes. Só mesmo a agroinformática para explicar o aumento de 300% em grãos por hectare. E se você acha que isso é suficiente, precisamos de mais lucro, mais sustentabilidade. Esse é o verdadeiro desafio. Quem tem mais de 30 ou 40 anos certamente testemunhou todo o avanço do mundo digital e o impacto de tudo isso em nossas vidas. Para você que tem 20 e poucos anos, um alerta: o mundo não era assim há muito pouco tempo atrás. A partir da década de 80, houve uma profusão de computadores pessoais, internet, smartphones e centenas de soluções que hoje fazem parte de nossas rotinas. A informática agropecuária acompanhou e aplicou esses avanços aos rebanhos e às lavouras.
Apesar do ritmo diferente, a era digital também chegou forte às fazendas. A informatização no campo, assim como nas cidades, seguiu um passo a passo. Eu estou com o Stanley Oliveira, que é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Ele vai fazer aqui para a gente um breve resumo a respeito da evolução da relação entre a informática e a agropecuária. Por favor, Stanley. É interessante a gente ver as tecnologias antes voltadas para computador pessoal. Perfeito. Foi bastante difundida. Em seguida, com o ganho da internet nos trazendo essa proximidade, a gente entra nas tecnologias web, ou seja, sistemas web, que a gente pode ter uma única base de dados servindo a vários clientes ao mesmo tempo. Perfeito. Passando depois, então, para os aplicativos móveis, porque eles estão bem difundidos, eles chamam a atenção dos clientes, dos produtores, no caso, e isso muda de novo o cenário, né? E agora, com a inteligência artificial, dados mais inteligência artificial andam juntos. As soluções de hoje, elas têm que se aproximar do cliente. Ou seja, o cliente não precisa ser um especialista para usar um software. A entrega de valor da informática para os produtores rurais ocorre de diversas formas. Os primeiros passos são softwares de gestão que digitalizam os dados referentes a manejo, produtividade e gerenciamento das fazendas. Uma das soluções do agrodigital mais usadas no Brasil é a Roda da Produtividade, um aplicativo para os produtores de leite. O analista da Embrapa, André Facchini, nos explica como essa solução funciona. E o melhor, gratuita. A roda reprodução, ela vai ajudar o produtor a fazer a gestão do ciclo reprodutivo do rebanho leiteiro dele. Perfeito. Então, utilizando da roda da reprodução, a pessoa consegue enxergar os momentos críticos do ciclo reprodutivo. Então, o melhor momento que ele vai ter que fazer a reprodução, o momento que ele vai ter que confirmar a prenhez daquele animal, caso aquele animal esteja vazio, ele tem que voltar e fazer a reprodução novamente. Perfeito. Então substitui as antigas fichas cadastrais, né? Sim, sim. Tá. Exceto a condição sanitária de vacina e tudo mais que ele não vai encontrar na roda de reprodução, o resto ele vai substituir, ele vai conseguir enxergar bem dentro de um gráfico ali com cores e o modelo correto. Ele consegue ter uma visão do todo, do plantel todo. E o Senar e a CNA uniram forças para que o Agro 4.0 alcance cada vez mais produtores. O coordenador de inovação do Senar, o Matheus Ferreira, explica para a gente sobre duas frentes de trabalho da instituição. O Senar trabalha principalmente nessa área com dois programas, né? O programa Senar-CNA AgroApp, né, que é uma aproximação da comunidade de inovação e principalmente de tudo que está sendo desenvolvido em termos de software para o agro. A gente tem buscado ouvir o produtor, buscar esses softwares, enfim, essas soluções que são mais próximas das necessidades e levar isso de uma forma mais direta para o produtor rural. E o segundo grande programa é a própria assistência técnica gerencial, né, que é a forma que a gente tem com os nossos técnicos, os nossos profissionais, de trazer esse universo dos softwares a uma realidade, até uma linguagem mais amigável para o produtor rural, para trazê-lo mais para esse movimento e ele poder utilizar de uma forma mais natural. A digitalização no agro começou tímida lá no início da era da informática, nos anos 80, quando surgiram os computadores pessoais e também quando se popularizou a internet, já nos anos 90. Contudo, essa tendência ganhou força nos últimos 10 anos e a produção nas fazendas mais eficientes e lucrativas nunca mais será a mesma. Para se ter ideia, em 2006, apenas 75 mil propriedades estavam conectadas à internet. Pouco mais de 10 anos, em 2017, já eram 1.400.000 em todo o país. Um aumento de quase 1.800%. Que mudou não só a rotina de produção, como também a forma de comercializar ou mesmo agregar valor aos produtos. Atualmente, cerca de 3/4 dos produtores têm acesso à internet, dos quais 96% usam o WhatsApp e 67% o Facebook. Além de se conectarem, eles também se beneficiam de várias maneiras, como, por exemplo, poder vender os produtos a clientes do mundo todo. Você já ouviu falar em marketplace? Como é que a inovação entrou no teu mundo vindo para o café? Eu sou, filha de produtor de café e em 2015 eu comecei a trabalhar com meu pai e em 2016 a gente começou a trabalhar a venda de café especial direta do produtor.
E a gente percebeu uma dificuldade enorme do produtor de conseguir acessar os mercados e também, depois, fazendo uma pesquisa com o mercado consumidor, a gente entendeu também que eles têm dificuldade de comprar café de pouco volume ou de lotes variados. Aí a gente teve a ideia de montar um ambiente digital, que é a nossa plataforma AgroOrigem, agroorigem.com.br, e você tem vários produtores, cada produtor é uma loja dentro do meu marketplace e eu tenho disponibilizado vários lotes. Então hoje a gente digitaliza o produtor rural, a gente coloca a história do produtor, a origem, variedade, tudo e análise sensorial do café. Tudo que o comprador de café especial quer, a gente consegue colocar no lote de uma forma muito fácil de acesso transparente. É fácil entender como os softwares podem ajudar em tarefas administrativas ou para comercializar produtos, mas as vantagens da era da informática no agronegócio vão muito além disso. Soluções mais sofisticadas de programação tornam os computadores e os equipamentos inteligentes. Sim, as máquinas já são capazes de receber informações, analisá-las e decidir, sem a interferência humana. Para isso, elas utilizam técnicas como Big Data, inteligência artificial, Machine Learning, blockchain, visão computacional, computação quântica, entre outras. Consultamos especialistas, startups e produtores em várias regiões do país para entender como essas técnicas funcionam na lida, no dia a dia. Vamos começar pela inteligência artificial. O que seria a inteligência artificial? De forma bem simplificada, a inteligência artificial é um processo de transportar para dentro do computador o processo de decisão que um ser humano tomaria em determinadas situações. Perfeito. Existem basicamente dois tipos de inteligência artificial. O primeiro deles, você tem um conjunto de regras que o especialista ensina a máquina a tomar aquela decisão baseada no conjunto de regras. E no segundo tipo de inteligência artificial usado hoje em dia é você usar um conjunto de dados muito grande e aí a máquina aprenderia os padrões de ação a partir daquele conjunto de dados que está sendo apresentado para ela. Esse segundo seria o Machine Learning. É o Machine Learning. Então esse aqui é um exemplo de inteligência artificial, como é que o software vai trabalhando, né, para chegar a essas conclusões tão úteis para o agricultor. O que está explicado aqui nessas imagens? Esse é um sistema, é um projeto que nós temos em parceria com o Fundecitos, o Fundo de Desenvolvimento da Citricultura. Perfeito. Que faz a estimativa de safra aqui para o estado de São Paulo e agrega uma série de produtores. Né? Esse sistema que a gente está usando, o objetivo dele é identificar laranjas verdes. Entendi. Em pomares verdes também. Então, o complicador daí é que você tem frutos verdes em cima de folhas verdes com graus de luminosidade diferentes. Né? Entendi. Então, a imagem, o software vai ajudar a interpretar a imagem ali, diferenciar o que é folha do que é fruto. Sim. Uma filmagem em movimento, ele já vai analisando as imagens e dizendo quanto de fruta tem cada árvore. A hora que ele está vendo laranja, a hora que ele não está vendo laranja, para depois, no segundo momento, você contar. Porque o primeiro passo é você identificar o que é laranja e o que não é. Entendi. E o segundo passo é você contar, fazer a estimativa de frutos que tem naquela árvore. De frutos, logo a estimativa de produtividade de uma determinada área. Sim. E encontramos um exemplo de como a inteligência artificial beneficia os produtores. Nesse caso, na classificação de café, agregando valor e reduzindo custos. A gente mostra depois do intervalo. Prometemos e aqui nós cumprimos. Com o uso da inteligência artificial, uma máquina pode classificar e separar até 18 mil quilos de grãos de café em 1 hora. Um ser humano especializado alcança 60 quilos por dia de trabalho, ou seja, em 8 horas. O equipamento é 2.000 vezes mais rápido que uma pessoa e alcança 97% de acerto. Na verdade, ele tem acurácia crescente porque o software aprende, diríamos, a cada imagem que capta, estabelecendo padrões cada vez mais precisos. E os empregos? É fato, as pessoas terão que se qualificar para novas atividades, como todos nós. O que esperar? Vivemos uma revolução. Muito prazer, essa é a inteligência artificial aplicada, como detalha o Valdir Inácio, diretor técnico da Delta Tech.
O que essa máquina faz exatamente? Essa máquina trabalha uma selecionadora por cor que usa a inteligência artificial na separação do grão por cor. Tá? Ou seja, para quem não entende exatamente o que ela faz. Ela separa, por exemplo, você ventila um café, quando o café tem peso diferente, tamanho diferente, você separa esse produto por ventilação e por peneira por tamanho. Porém, quando o produto tem o mesmo peso e o mesmo tamanho e a coloração desse café é diferente, é onde entra esse equipamento, uma separação por cor. Entendi. Eu vi ali, você programou um grão perfeito que você quer, da cor exata, e outros são os imperfeitos que você não quer na seleção. Aperta no botão e ele... Exatamente. Isso é a inteligência artificial que nós estamos utilizando nesse equipamento. São câmeras de alta velocidade, são câmeras full color, são 24.000 flubs por segundo. Tá? Cada pixel dessa câmera tem 0,3 milímetro e através dessa quantidade de imagem que nós conseguimos captar por segundo é onde nós conseguimos fazer uma ótima seleção. Ou seja, quando eu coloco uma máquina dessa na minha propriedade, no meu armazém, a produtividade sobe drasticamente. Muito. Qual é o nível de comparação, assim? Vamos fazer uma comparação, por exemplo, uma seleção manual, feita manualmente. Uma pessoa, durante o dia, tem uma capacidade de selecionar uma saca, 60 quilos de café por dia. Quanto que um equipamento desse consegue selecionar até 300 sacas de café por hora. E com muito mais precisão. Com muito mais precisão. E aí, o que você achou? Essa tecnologia já é usada por grandes produtores de grãos do Brasil, mas já está acessível aos médios e pequenos. Se você é um deles, olha, analise, faça as contas, pode valer a pena. Mas agora eu quero falar com você sobre uma outra tecnologia, Big Data. Essa palavra em inglês significa simplesmente uma grande quantidade de dados, ou seja, o máximo de informação para você tomar uma decisão. Tem um exemplo que vem da Bahia, do Éder Ferreira Rezende, que trabalha com gado de leite e também suínos. Éder, como é que foi a evolução ao longo dos anos aqui a partir do uso da tecnologia? Eu sei que você usa software de gestão. Como é que é o dia a dia a partir do uso da tecnologia? Nós, desde o início, a gente sempre utilizou o software, né? Sempre foi o software da Agnes que a gente usa, né? O S2. E a gente, com ele, a gente consegue todas as informações que a gente acha necessário, né? Você tem uma gama de relatórios, enfim, que você pode montar algum específico também que queira para a nossa granja também, se for preciso, também eles estão abertos a montar. E a gente conseguiu com isso implementar e aumentar a produção da nossa granja em número bastante significativo, né? Quando nós começamos aqui, a gente produzia 2.500 a 2.600 quilos por ano de carne. Hoje a gente já ultrapassa os 3.000, né? Temperando 3.200 quilos, graças à utilização de sistemas para a gente saber onde a gente está errando, onde a gente poderia melhorar, qual o tipo de raça usar, qual tipo de ração, controle de natalidade, controle de macho e fêmea separado. Quer dizer, hoje nós temos uma gama de... Controle geral. Da pecuária, vamos para a agricultura, falar de inteligência artificial, Big Data e também de visão computacional. Hoje, por meio de drones e também satélites, softwares conseguem, por exemplo, indicar adubação. É um salto para a agricultura de precisão. E nós temos um exemplo que vem de Vitória da Conquista, olha só. Matheus, fala pra gente a diferença de uma câmera normal de uma câmera multiespectral. Uma câmera normal, ela capta basicamente 3 cores, num espectro só, que é o vermelho, verde e o azul. Né? O que acontece? Elas têm influência negativa uma sobre a outra quando você vai analisar a plantação. Uma câmera multiespectral trabalha com 5 bandas separadas. Além das 3 normais, no caso desse sensor, ela vai estar trabalhando com o vermelho próximo e o infravermelho, que são cores responsivas que nos permitem identificar doenças antes mesmo de a gente ver elas. Pô, legal, Matheus, mas me fala uma coisa, quais culturas hoje estão atuando aqui na Bahia? Nós temos projetos inéditos na Bahia, né? Então nós estamos trabalhando com café conilon, eucalipto, cacau, que é o primeiro projeto do mundo feito em cacau com multiespectral, eucaliptos, mamão, pimenta do reino. Tem mais, né? Porém, aqui os exemplos que a gente trouxe. Me fala um pouco, o que estou vendo nessa foto aqui? Nessa foto aqui é um índice baseado no NDVI, vermelho normal. Então o que acontece? Zona de vigor extremamente alta e reduz gradativamente. Ou seja, o verde está falando que está bom
Esse meio amarelado vai piorando? Plantas estressadas e plantas extremamente estressadas, né? E o que acontece? Visualmente, a campo, você vai lá, vai ser tudo igual. Você não vai conseguir distinguir isso aqui. Tantos exemplos de como o Agro 4.0 está mudando a forma de produzir, não é mesmo? E por que tudo isso? Você sabe que hoje nós somos 7 bilhões e meio de pessoas, né? Em 2050 nós seremos 10 bilhões. 1/3 a mais na população que vai consumir 70% a mais. E mais do que isso, toda essa gente quer saber como o alimento é produzido. Sustentabilidade é a palavra de ordem já há algum tempo. E o produtor antenado vai ter aí uma grande oportunidade se usar a tecnologia que nós vamos mostrar agora, blockchain, que fala sobre as boas práticas de produção. O Edgar Henrique, que é da Embrapa Informática Agropecuária, explica mais pra gente. Edgar, se você fosse explicar para um leigo, como você explicaria o termo blockchain, por favor? A ideia do blockchain é como se fosse um livro de registros, de caixa, né? Por exemplo, se você vai no mercado e no mercadinho, antigamente o pessoal assinava, colocava que você comprou tal coisa, está devendo outra coisa, que você vai pagar dia tal, tal. Então, aquelas transações que são feitas no livro de caixa podem ser comprovadas com uma assinatura, assinatura do dono da mercearia, isso, né? E você tem certeza que aquele livro de caixa é verdadeiro, que ninguém alterou. E a forma de você saber pela assinatura, né? Então, cada movimentação nesse livro de caixa digital, vamos dizer assim, ela fica, cada movimentação ali fica registrada de maneira que não pode ser alterada. Isso, e todos os integrantes desse ambiente têm acesso a essa informação, sabem? Qual que é a vantagem disso para o agronegócio? Os consumidores têm se tornado mais exigentes, né? Ele pode ver o registro, né? Ele pode ter certeza que aquilo que eles estão falando é verdade, baseado na estrutura do blockchain. E quem é contra uma agropecuária sustentável? A tarefa de suprir o mundo com alimentos, fibras e combustíveis só vai ter êxito se feita com respeito ao meio ambiente. Não é um capricho de ONGs e nem urbanoides que não entendem do campo. A agropecuária pode provar que trabalha com ciência e transparência. O Edson Bolf, que também é da Embrapa, conta mais pra gente sobre essa tendência. Como principais tendências no futuro, posso destacar 2 pontos. Primeiro, o consumidor hoje tem um protagonismo maior, ou seja, o consumidor urbano possui uma demanda de um alimento mais qualificado, mais personalizado, alimentos diferenciados. Ele cobra mais. Exatamente. Então, o produtor rural, com as ferramentas da agroinformática, pode trabalhar com esse tipo de questão, ou seja, através de plataformas digitais, vendas diretas ao consumidor. Ele pode demonstrar a qualidade dele. Exatamente, a origem, a rastreabilidade desse processo, a rastreabilidade da sua carne, do seu grão, ou de outro produto associado à agricultura. E a segunda tendência? A segunda tendência é justamente na questão da sustentabilidade. Esse próprio consumidor e os mercados exigem que um produto seja mais sustentável. Então, a partir da agroinformática, você tem condição de fazer um planejamento melhor do seu solo, dos recursos hídricos, da vegetação da propriedade, e com isso trabalha a questão da sustentabilidade. Você não só a questão ambiental, mas também econômica e social associada à produção rural. É aí que o ciclo se fecha, unindo esforços e talentos de produtores rurais com estudantes, cientistas, agtechs, empresas, consumidor final. É o Agro 4.0 eliminando fronteiras. O homem da cidade vai entender o dia a dia do homem do campo. No meio rural, teremos as tecnologias e as facilidades do meio urbano. É inovação ou morte? E não sou eu que estou falando, e sim o Roberto Simões, do CNA. Qual é a diferença desses 2 grupos, de um produtor mais digital daquele analógico? Essa é a nossa grande preocupação da federação, que eu repasso para todos que trabalham conosco, as outras entidades. Nós temos tecnologia de último, no nível maior do estado da arte. São poucas pessoas.
O Eliseu Alves fez um levantamento lá, mais ou menos 10, 12% das fazendas produzem 86% da renda bruta do agro. Quer dizer, esse pessoal está no último patamar. Agora, o nosso drama é os nossos 80 e tantos, que são pequenos, médios, que ainda estão na era pré-digital. E a conversa hoje é digitalizar ou morrer. Então nós temos que incluir essas pessoas, e esse é o grande trabalho. Seguimos nossa busca pela inovação, conectando o homem do campo à terra que nos alimenta, com muita tecnologia. Uma busca que passa por limites que já pareceram impossíveis e hoje estão no nosso dia a dia. Da automação à inteligência artificial, da quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital. Qual será a próxima disrupção? Qual será o próximo limite quebrado? Estaremos juntos nessas descobertas. Ag Evolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.